Aqui está, irmãos, a iniciação do batismo. O novo nascimento que deve se dar por parte de todos quantos queiram chegar no reino dos céus. E esse batismo não somente deve ser acompanhado de boas obras, mas de uma entrega total a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa. E esse batismo é posterior ao batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Irmãos, o batismo no Espírito Santo é quando a pessoa se entrega definitivamente a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Virgem Maria, ao nosso Deus nesse santo caminho. Ela recebe uma porção da unção divina do Espírito Santo de Deus, que nada mais são do que a retirada das más qualidades, dos maus sentimentos, dos maus costumes, para ser colocado no lugar, a unção divina, que são as virtudes do Espírito Santo de Deus, nosso Pai. Então, mesmo que seja um jovem que já nasceu na igreja, ele, quando decide se batizar e servir num trabalho, como aqui temos muitos jovens que trabalham na música, quando esse jovem decide se entregar à Santa Vó Rosa para servi-la com amor, Jesus, Deus nosso Pai, vem de sua sinceridade e o batiza com o Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo é nesse sentido: abençoar e colocar virtudes preciosas no espírito daqueles que se entregam a Ele, Deus, ou que participam ativamente de nossas reuniões com toda reverência, com todo respeito e com todo amor. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele não é dado de forma completa. Ele vai sendo dado, ele dá uma porção grande quando a pessoa se entrega, e conforme ela vai vivendo a vida consagrada e dedicada e leal a esta igreja, vai respeitando as vontades divinas que aqui é ensinada. Então, gradativamente, Deus vai dando uma porção conforme a busca dessa pessoa, do seu batismo, das suas virtudes, dos seus bons sentimentos. Então a pessoa vai crescendo em santidade. E o batismo nas águas? O batismo nas águas é o complemento do batismo com o Espírito Santo e o sepultamento definitivo da pessoa em pecado, para ressurgir uma pessoa viva, fiel e limpa e purificada por completo. Por isso que o conselho aqui diz, após essa introdução, diz assim: mas essa fé precisa ser confirmada diante da igreja e dos céus. E é por isso que Jesus nos deixou o exemplo do batismo nas águas. Ele mesmo, sem ter pecado algum, foi batizado por São João Batista no Rio Jordão. E ali o Espírito Santo desceu em forma de pomba, enquanto a voz do Pai declarou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Assim, cada batizando, ao entrar nas águas ungidas, faz um voto solene de fidelidade e obediência. Deus aceita este voto, perdoa e esquece todo o passado, sepultando os pecados nas águas e concedendo uma nova vida, purificada no espírito, na alma e no corpo. Então, irmãos, o batismo não existia antes de Jesus vir. Por quê? A expiação dos pecados, ou seja, a purificação dos pecados, era feita através do sacrifício de um animal. Então, a pessoa errava, pecava, queria se purificar, oferecia em holocausto um animal perfeito, de forma que Deus aceitava aquele sacrifício. Mas acontece que aqueles sacrifícios, aquele animal, estava virando costume, um hábito. A pessoa pecava, a pessoa não vigiava, qualquer coisinha já estava fazendo sacrifício. Então, para abolir esse sacrifício, Deus determinou que Jesus viesse para viver como homem, deixar um exemplo vivo de vida, como Jesus foi. E Ele deu em tudo o exemplo e
Deus, nosso Pai, através de Jesus, Deus aprovou, e Jesus foi em busca do batismo para deixar de exemplo e instituído na doutrina a necessidade de a pessoa se entregar com fé, com amor e convicção a Deus, morrendo para o mundo e vivendo para Deus apenas. Então Jesus não tinha pecado algum, mas Ele o fez para deixar de exemplo e mostrar o valor, a importância do batismo. Então Ele se dirigiu a São João Batista e pediu. E São João Batista, quando reconhecendo, ele disse: eis que eu batismo nas águas, mas há de vir aquele que batizará pelo Espírito Santo, mostrando, provando a grandeza e a humildade de São João Batista em reconhecer que viria um maior do que ele, que foi, no caso, o Filho de Deus. E ele, reconhecendo essa grandeza em Jesus, que era seu primo, São João Batista, no início, não, carece que eu pedir batismo a ti, tu vens a mim? Então Jesus disse: convém que assim seja por agora. Então São João Batista foi com muita humildade, com muito amor, batizou a Jesus, e do alto céus veio uma pomba branca, pousou sobre Jesus, e uma voz disse: este é meu filho amado, a quem me compraz, ou seja, a quem tenho prazer. Irmãos, então Jesus, Deus nosso Pai, deixou provado que Ele se alegraria com aqueles que se submetessem ao sacramento do batismo. Ele teria prazer em receber o voto do batismo partindo daqueles que se submeteriam a esse sacramento a partir de então. Então vejam daí, por isso que Jesus, quando foi interrogado por Nicodemos, ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não chegará no reino dos céus, não herdará os céus. Mostrando que os dois batismos, o Espírito Santo e o batismo nas águas, são importantes. Então vejam, no ato do batismo, quando a pessoa promete morrer para o mundo e viver para Deus, e é sincera neste voto, é sincera, porque esse ato do batismo não deve ser feito por tradição, porque o pai quer, porque a mãe quer, porque está cantando no coro. Não, deve ser feito com o sentido de morrer definitivamente para o mundo pecador, e com desejo sincero de não voltar mais atrás. Então, quando a pessoa tem essa sinceridade contigo, Deus aceita esse voto. E quando vai descendo nas águas, que essa pessoa é imergida pelo pastor por questão de segundos e levantada, o batizando recebe o perdão definitivamente dos pecados, e uma porção mais do batismo com o Espírito Santo é quando então o talento, o tom é despertado, e a pessoa passa a ser um obreiro ainda mais fiel e mais dedicado, mais leal, um corista mais dedicado, uma corista mais firme na sua fé, na sua obediência, porque Deus e Jesus aprovou o seu voto, e vendo a sua sinceridade, despertou, fez esses dons se despertar, se despontar, e levou a sua pessoa a ser uma grande pessoa, um grande obreiro, porque corista também é um obreiro. Os membros também são obreiros, porque fazem a obra através dos membros, através de uma vida consagrada. Os coristas, com um degrau a mais, além da vida consagrada, cumprem um ministério. Os pastores, diáconos, diaconisas e assim por diante. Não adianta a pessoa esquentar banco numa igreja se essa pessoa não fizer a sua parte de ser em tudo fiel. Não adianta viver na igreja durante 20, 30, 40 anos, se não cumprir o voto que fez do batismo. O voto do batismo é algo sério, é algo importante. E os pais têm o dever, já batizados, uma vez assumidos, os pais assumindo essa responsabilidade já há algum tempo, devem preparar os seus adolescentes, seus jovens, com conselhos,
com ensinos, ensinando eles a orar, ensinando eles o bom caminho da regra do bom viver, de uma boa educação, ensinando eles a serem fiéis à Santa Vó Rosa, mostrar aos seus filhos quem são o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, e a importância deles para a sua vida, e isso fazer desde pequeno, porque a criança quando nasce, já nasce entendendo muita coisa. Eu ainda estava falando com uma irmã ontem aqui, e eu falei que as crianças antigamente nasciam com o olho fechado e demorava dias para abrir seu olho. Hoje elas já nascem com o olho aberto, praticamente. Então vejam que a evolução do ser humano foi grande. Precisa os pais, então, aproveitar desde o berço as oportunidades de conversar, de ensinar e mostrar a fé da Santa Vó do Santo Irmão. Falar da Santa Vó do Santo Irmão aos seus filhos. E vejam que quando você conversa com o seu pequeno, mesmo eles ainda sendo de colo, quando você é sincero, vejam que eles prestam atenção. Eles ficam olhando, arregalam até o olho, ficam mexendo a boquinha, querendo falar. Não é assim que acontece? Então vejam que a importância dos pais, desde o berço, na educação dos seus filhos, para que eles no porvir assumam o compromisso diante de Deus, indo se batizar, é muito importante, é muito grande, é de grande valor. Embora que eles vão assumir o compromisso apenas com 12 anos, como diz aqui o boletim. Mas acontece, irmãos, que eles estando preparados, consagrados diante deste altar, os pais diante do altar, entregam seu filho ao pastor, consagra, e sendo eles bem orientados, ensina o bom caminho aos seus filhos, e ele, mesmo depois de velho, não se desviará dele. É um grande provérbio, e é uma grande verdade. Quantos pais lutam, se sacrificam para ensinar a fé apostólica para os seus filhos e ter a recompensa de vê-los ir se batizar, e firmes na igreja, tocando, cantando, regendo. Irmão jovem, você é um presente de Deus para seu pai, para sua mãe. Obedeça-o, aceite o seu conselho e seja firmes nesse santo caminho desde a sua mocidade. Não se iluda com as coisas do mundo. E se você ainda não se batizou, tome a decisão sábia de ir se batizar, prometer morrer para o mundo e viver para Deus. Assuma essa responsabilidade, mesmo sendo ainda com 12 anos, com 13, com 14, com 18, seja qual for a idade, mas quanto antes você decidir se batizar, melhor para você, e se torna uma grande vitória para a Igreja Apostólica e para o Reino dos Céus. Irmãos, quantas pessoas vão se batizar e se emocionam no momento de fazer o voto, no momento de descer as águas, não consegue nem guardar a fisionomia do pastor, que vai lhe submeter e lhe imergir na água. Por quê? Quando a pessoa é sincera, a unção divina sobre ela é muito forte, é muito grande. Daí o segredo da emoção, daí o segredo de a pessoa ficar tão aérea, que nem se lembrar do pastor que te batizou. Em muitos casos as pessoas conseguem lembrar, porque é um mistério da Santa Voz, porque algumas lembram, outras não lembram, e assim por diante. Mas a unção divina no ato do batismo é muito grande. Deus, nosso Pai, abre o seu trono, abre os céus. O teto da sede apostólica não existe para Deus, e Ele aproxima do seu trono, para ouvir pessoalmente, junto com Jesus, a Virgem Maria, Santa Voz do Santo Irmão, do seu voto. Você vai prometer também, e Deus permite a frequência de muitos irmãos que desejam ir assistir o batismo, para exatamente fazer o quê? Ter uma prova na terra, que você fez o voto de ser em tudo fiel. E se você voltar atrás, você não vai ter justificativa de dizer, eu não sabia que era assim. Não fui ensinado. Pelo contrário, esta igreja ensina muito bem. Como estamos meditando nesta oportunidade sobre o batismo.
A igreja tem mostrado o valor e a importância do sacramento do batismo. A igreja vem incentivando e tem incentivado a cada um a se lembrar do voto que fez no ato do batismo para ser em tudo fiel. Porque essas mensagens também servem para aqueles que já são batizados com o objetivo de fazer lembrá-los, de fazer a pessoa lembrar do voto que fez para não voltar atrás. Porque a partir de então, do momento que você volta atrás, tudo que você fizer após o batismo será computado por Deus e você deverá prestar contas antes de ter o seu corpo e o seu espírito nos céus. E aí vai pesar, foram atos bons ou atos maus? Você prometeu e cumpriu o que você fez, ou você voltou atrás, ou você recuou? Aí vai pesar muito na hora de você receber o seu galardão, ou mesmo ter a sua entrada no reino dos céus garantida. Continua para finalizar a mensagem do batismo. Em outras palavras, o batismo é um momento em que o passado, ou seja, em outras palavras, o batismo é um momento em que o passado fica para trás e começa uma nova vida, fortalecida pelo Espírito Santo, guiada pela fé e marcada pela promessa de vitória eterna. Preencham sua ficha de batismo e sejam batizados para a sua santificação e para o cumprimento da vontade e da justiça de Deus em suas vidas. O próximo batismo será no sábado, dia 29 de agosto de 2026. Porém, é importante que os irmãos cheguem no dia 27 para o seu aprimoramento espiritual. Irmãos, você que ainda não é batizado, valorize esta oportunidade. Por quê? É uma prova do amor divino. É uma prova que Deus te ama. Que Jesus, a Virgem Maria, Santa Voz e Santo Irmão quer a sua alma para si, para o reino dos céus. Então é algo que vem te trazer um benefício muito grande. É algo que vem te trazer a oportunidade de a sua pessoa caminhar num caminho seguro, a passos largos rumo ao reino dos céus. E não recue, você que já é batizado, você que está ouvindo internauta, que está nos ouvindo e já é batizado, cumpra o voto que fez, não recue. Como dizia o saudoso bispo, a nossa caminhada deve ser para o alto e para a frente. Para o alto, porque quanto mais caminhamos, mais perto de Deus chegamos. E para a frente, para irmos em rumo ao alvo, que é o reino dos céus, que nos espera no final de nossa caminhada. Prezados irmãos, cumpram o seu voto. Valorizem o batismo nas águas e sejam felizes e bem-aventurados. Façam os seus pedidos, orem, peçam aquilo que estejam precisando. Sejam humildes, se precisarem pedir perdão por alguma coisa. E sejam atendidos, é o que eu desejo a todos. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai Celestial, muitas graças te dou e te damos. Nós, unidos na família apostólica de Rio Verde, junto com os internautas, pela tua graça, pela tua bênção, proteção, nos concedida neste momento de sagrada reunião. Receba a nossa gratidão, nosso sincero louvor, a nossa adoração sincera, por tudo que o Senhor nos fez e nos proporcionou nesses momentos de enlevo espiritual. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, junto com Jesus e Maria Santíssima, agora em nome de Deus, dê a esses teus filhos a tua graça, seja o que eles estiverem te pedindo. Esses jovens, aqui uma congregação que tem bastante jovens, graças a Deus estão servindo aí a tua igreja, dê a eles a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, dê a eles forças para que eles possam continuar te servindo nesse santo caminho, nesse trabalho tão lindo da música, e assim sejam tudo fiéis, e um dia possam chegar contigo para habitar com a Senhora, conhecê-la, conhecer o Santo Irmão Aldo, porque muitos aqui, quem sabe, viram o Irmão Aldo ainda eram crianças. Mas o irmão Aldo os conhece muito bem, porque estava ativamente presente na vida
de todos esses teus filhos. Santa vossa, santo irmão, olhe para esses nomes que estão nessa caixa de pedido de oração. Abençoe grandemente esses nomes que aqui estão, sejam o que eles estiverem precisando. Dê a eles a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, e a tua bênção, e a tua saúde, a tua paz esteja presente sobre esses nomes, e o teu poder possa ser engrandecido para todos sempre. Santa voz querida, abençoe este país, este estado, este município, as autoridades mundiais, para que onde haja guerra, haja paz, onde haja morte, haja vida, e possa a Senhora salvar muitas almas, mesmo que não conhecem a sua igreja. Mas grande é o teu poder e a tua misericórdia lá por Deus, para santificar, para levar pelo menos para o descanso boas almas que existem neste país. Abençoe os irmãos internautas que estão ou que irão assistir. Dê a eles força, ânimo, fé e coragem, para que numa próxima reunião eles possam estar presentes, se assim for possível, e possam te levar junto com a família apostólica desta congregação ou de outras onde eles residem. Assim sendo, Santa Avó, nós muito te agradecemos. E agora, Santa Avó, despede-nos com a tua paz, com a tua bênção. Muitos aqui, quem sabe, pegarão estrada como eu. Proteja-me, guarde-me, me livre e nos livre de todos os ataques do mal. Santa Avó, nos leve de volta para nossos destinos, debaixo do teu manto santo protetor, que onde esteja um motorista no volante, haja um anjo à companhia dele, livrando-os e abrindo o caminho, para que todos nós possamos chegar em nossas casas sãos, perfeitos, com saúde, ter uma boa noite de descanso e uma semana feliz de trabalho, e assim possamos viver e continuar te servindo. E na próxima reunião, terça-feira, possam esses teus filhos aqui estarem para te servir mais uma vez. Assim sendo, amados irmãos, todos nós recebamos com muita fé a bênção que nos dá Deus nosso Pai e o seu Divino Espírito, as bênçãos que nos dá Jesus, a Virgem Maria, a Santa Voz e o Santo Irmão, e com esta paz tenhamos todos muito gozo, paz, alegria e felicidade, hoje e sempre. Amém. Paz para todos e até uma próxima oportunidade.